Que bom. A Bíblia diz que é bom, né? É agradável. É suave. Que os irmãos vivam em união. Na mente de Deus, essa unidade, ela é tão intrínseca que ela diz que nós somos todos membros de um mesmo corpo, amém? Somos membros de um mesmo corpo. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar de meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Você pode abrir a sua boca e declarar: Abba, eu pertenço a ti. Vamos declarar isso. E Abba, eu pertenço a ti. Você pode declarar isso, Abba. Abba, eu pertenço a ti. És a minha, és a minha realidade. És a minha realidade. Você pode declarar: Abba, e Abba, eu pertenço a ti. Sim, Senhor. Eu pertenço a ti, Senhor. E Abba, eu pertenço a ti. Sim, Jesus. És a minha, Sim, és a minha realidade. Sim, Jesus. És a minha realidade. Sim, Jesus. Querido Espírito Santo, eis aqui, Senhor, os teus filhos, ó Deus. Nós colocamos, ó Deus, toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que somos, Senhor. Nós nos entregamos, Senhor. Nós nos submetemos à Tua palavra. Nós precisamos, Pai, experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós precisamos experimentar, Senhor. Nós precisamos experimentar. O
Os teus filhos precisam experimentar isso, Senhor. Meu Pai, o mundo precisa experimentar, Senhor. Ele precisa. O mundo precisa ser iluminado por essa palavra. O mundo precisa, Senhor. Nós precisamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Meu Pai, nosso Pai, Pai nosso, o Senhor está no céu. Os teus pés estão na terra, Senhor. Tu és grande. O teu nome é santo. O Senhor é santo. Nós temos uma herança no Senhor, meu Pai. E nós queremos viver como filhos, filhos de Deus. Nos ajuda, nos ilumina, nos guia, nos orienta neste caminho. Este caminho chamado caminho santo. O caminho chamado Jesus. Meu amado, meu Senhor, meu Deus, nosso Deus. Adotado como filho, sou co-herdeiro de Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados com teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados com teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus. Sim, Jesus, somos teu, Senhor. Pra sempre ser. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Eu queria que fosse colocado ali, ó, Romanos 8, a partir do versículo 14. Romanos 8, 14. A Bíblia diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo
herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Porque se sois guiados pelo Espírito de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, gente? Deus tem nos orientado e nos constrangido a que quem sobe neste lugar se torne verdadeiramente e tão somente um instrumento de Deus, para que Deus possa fazer em nós o que é preciso ser feito, para que nós possamos deixar todo o embaraço e que nós possamos correr uma carreira que nos foi proposta, para que nós pudéssemos andar como Paulo fala em Efésios, e ele nos alerta para que nós possamos ver de forma prudente como nós andamos. Eu tenho visto na palavra de Deus que, sobretudo, os 4 evangelhos, que ele mostra de uma forma muito clara. Jesus, por exemplo, ele fala: olha, o Filho do Homem, ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele veio para resgatar o que se havia perdido. Eu medito tanto. Eu não sou muito de ficar olhando notícias. Mas a gente fica observando, por exemplo, a caminhada de um mundo. Por exemplo, existe 3 tipos de mundo que a Bíblia fala. Ela fala do mundo, o cosmos, o sistema solar, o sol, as estrelas, os planetas, o buraco negro. Este é um tipo de mundo. E existe um segundo tipo de mundo que Jesus fala para nós não amarmos este mundo. Ele diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque a concupiscência da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba dessa vida é do mundo. Então, Jesus fala: não ames esse mundo. Então, é esse sistema de valores.
E existe um terceiro mundo, que é este mundo que a Bíblia diz que Deus amou este mundo de tal maneira que Ele entregou o seu filho, o seu único filho, o seu filho amado, a fim de que todos os que nele crê, ele não pereça com este segundo mundo, com os seus valores, o seu entendimento e com a forma com que ele anda, mas tenham a vida eterna. Então a Bíblia diz que Jesus, ele veio e ele, em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele fala: e Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, esse terceiro mundo que eu citei, consigo mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando nós, todo ser humano deste mundo, nos levando ao nosso estado original de filhos. O nosso estado original em Deus. E eu desejo, eu oro, eu me coloco diante de Deus para que a gente viva em temor, e em verdade. Existe algumas coisas que a gente precisa valorizar e não barganhar por nada. E não adianta nós enumerarmos ela aqui. Se resume numa única coisa: nós não podemos desprezar, não podemos tratar de forma leviana a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente observa este segundo mundo, com esse sistema, com essa compreensão, com esse entendimento, e a Bíblia fala que a sabedoria do mundo em 1 Coríntios capítulo 1 ele fala: Deus, na sua sabedoria, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Irmãos, o mundo nunca vai conhecer a Deus na sua sabedoria. Em 1 Pedro ele fala: a sabedoria do mundo, ela é terrena, animal e diabólica. Eu estou aqui, irmãos, com muito temor e com uma consciência clara que nós somos irmãos em Cristo, que nós somos família de Deus. A Bíblia diz que nós somos uma geração eleita. A Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação para filhos. Então, a minha ênfase aqui é de nós percebermos que a igreja, ela tem um papel
para realizar. Em 2 Coríntios 5, ele fala: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e Ele deu a nós um ministério. Deus só nos deu um trabalho para fazer. É de nós reconciliarmos uns aos outros com Deus. Esse foi o ministério que Deus nos deu. Então, quando a gente observa esse mundo, eu não vejo o que a mídia, por exemplo, esse sistema desse mundo, como Pedro fala, é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Por que que esse mundo vive assim? Porque o homem, desde o Éden, ele abandonou o conhecimento de Deus para ter o entendimento, por exemplo, de qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, ingere, medita. Por exemplo, a vontade de Deus e a sua vontade não é para ser entendido, é para ser conhecido. A Bíblia diz, quando o povo que ouvia Jesus pregar, e ele falava da necessidade, ele dizia assim: eu vim para fazer as obras do meu Pai. E havia necessidade do povo compreender que uma obra era para ser feita. E eles perguntam: mas qual é a obra que é preciso ser feita? Nós queremos fazer. Ele diz: a obra de Deus é essa, que conheçam a Deus só como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Ele disse que conheçam a Deus. Então presta atenção, o homem abandonou o conhecimento de Deus na presunção de querer entender Deus e o propósito de Deus para a nossa vida. Aí houve a queda do homem. Aí é que Pedro fala que essa sabedoria do homem, pela qual ele nunca vai conhecer Deus, porque ele quer entender Deus, mas o homem nunca vai entender Deus. Deus excede o entendimento humano. Sim ou não? A paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, ela guarda o nosso coração e o nosso sentimento nele. Por isso que tudo que é feito no Espírito de Deus, ele é feito na paz. Tudo neste mundo natural, quando nós nos manifestamos no mundo como filhos de Deus, é feito em paz. Porque essa paz de Deus, ela excede o entendimento de um mundo que na sua sabedoria quer entender Deus.
Deus não é para ser entendido. Ninguém consegue entender Deus. Como que o homem pode ousar querer entender Deus? Amém, igreja? E ele diz então: conheça e prossiga. Ande neste caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. O Milton pregou aqui semana passada que nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Nós estamos numa caminhada. E nesta caminhada é uma caminhada aonde nós precisamos conhecer, porque a palavra de Deus não é primeiro para entender Deus, mas é para conhecer. Ela não é para produzir em nós entendimento, ela é para trazer conhecimento. A palavra de Deus não é para nós estudarmos um pouco e estabelecer uma conclusão. É para nós sermos guiados, instruídos. Paulo fala: eu oro a Deus para que Ele ilumine, sim, os olhos do nosso entendimento. Por que Paulo fala que ele ora para que o Espírito de Deus, ele ilumina os olhos do entendimento? Para que as pessoas parem de buscar o entendimento e busquem o conhecimento. Porque enquanto o homem estiver perdendo tempo de querer entender Deus, ele deixa de ter o conhecimento de Deus e experimentar aquilo pelo qual nós fomos trazidos da divindade eterna para viver como vocação. Nós somos vocacionados para vivermos como família. E nós não podemos desprezar essa vocação, mas nós precisamos viver. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que, ainda que essa mídia, que faz parte do todo, ela diz que existe uma crise financeira, outra hora é uma crise econômica, outra hora é uma crise governamental, outra hora é uma crise de relações geopolítica. Mas nós que entendemos, por exemplo, que a Bíblia, ela não é para determinar o que nós devemos fazer, mas em quem nós devemos nos tornar. Então a crise do mundo é uma crise de identidade. Mas nós não podemos viver imerso nessa crise de identidade. Nós precisamos aceitar esse desafio de, aonde quer que nós estejamos, vamos tirar como exemplo a vida do nosso Senhor. Quando Ele chega, Ele diz: a vós é chegado o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Eu fui ver no dicionário grego esse medo que fala nesse texto,
é phobos, ou seja, uma ansiedade profunda, uma fobia, uma preocupação muito grande. Eu não vos dei um espírito de medo, de ansiedade, de preocupação. Esse é o espírito de Lúcifer que enganou Eva desde o Éden, para que ela vivesse preocupado e buscasse entendimento, para ela tirar uma conclusão de que talvez se ela fizesse, ela teria um futuro garantido. Ele disse: eu não vos dei um espírito de medo, para que vos torneis a viver novamente como escrava. Porque eu vos transportei de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Lá no Éden, Paulo fala em Romanos capítulo 5, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Então, essa busca do entendimento, nós herdamos de Adão, mas a Bíblia diz que Jesus, Ele nos resgatou deste império das trevas. Jesus nos tirou desse império. Ele nos arrancou de lá. E Ele nos levou de volta para um reino. Um império, ele tem uma visão e um entendimento de poder e de domínio. Mas o reino é um reino não de poder, mas de autoridade. Não de domínio, não de escravidão, mas de liberdade. Aonde tudo que nós fazemos de forma liberal, consciente. Porque o que Deus quer produzir em nós é quem nós somos e não o que eu devo fazer, para que, quem sabe, eu seja aceito. Deus nunca nos abandonou. A mensagem que eu quero trazer é fazer essa comparação. Existem tantos textos na Bíblia que fala sobre, que nos leva a entender, que nos leva a conhecer a verdade de Deus, para que nós sejamos transformados e possamos experimentar tudo que nós somos desde a eternidade em Deus. Por exemplo, quando Jesus ele chegou com seus discípulos a Betânia, ele entrou, a Bíblia diz que uma mulher por nome Marta o recebeu. E essa tinha uma irmã por nome Maria. Marta, ela vivia distraída. E embaraçada com muitos trabalhos. Maria, porém, assentou-se aos pés de Jesus e ouvia atentamente as suas palavras. Aí Marta vai lá fazer um monte de coisas boas. Fazer rosca, né? fazer rosca.
fazer salgado para servir para o mestre e para os discípulos. E estava trabalhando, e vinha servir, e voltava, trabalhava, e vinha servir. Aí ela chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se dá conta de que eu estou aqui fazendo tudo e servindo sozinha, e Maria fique aqui assentada aos seus pés? Jesus, tomado de íntima compaixão, ele fala para ela: Marta, Marta, você anda atarefada. Ele usa uma palavra embaraçado, com tanto serviço. E Maria escolheu a melhor parte, que ninguém pode tirar dela. Ela escolheu conhecer Deus. Então, o trabalho é importante, é louvável. Como não ter trabalho nesse mundo natural? Em outras palavras, estava dizendo: o que nós precisamos ter como iluminação da nossa mente, para que nós sejamos transformados, nós sejamos formados novamente. A Bíblia fala em Lucas que não se pode colocar um remendo novo em vestes velhas. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Como, em nome de Jesus, como nós possamos aprender o novo? Quando um mestre da lei, líder do Sinédrio, chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite, e ele chega e fala: Mestre, bem sabemos que tu és homem vindo de Deus, porque ninguém faz essas obras, esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus olha para ele com um olhar de profunda compaixão e fala para ele: em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Os olhos do seu entendimento, ele não está iluminado pelo Espírito. Nós lemos o texto aqui que todo aquele que é nascido do Espírito é filho de Deus. Então há uma necessidade de nós termos os olhos do nosso entendimento. Nicodemos, ele era um líder do Sinédrio, ele era conhecedor da Torá, Sinédrio era a Suprema Corte. Misericórdia com essa tal de Suprema Corte, né? Você lembra de um indivíduo, né? Irmãos, presta bem atenção. É diabólico, é animal, é terreno. Não é inteligente querer entender. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Ela é a certeza e a convicção das coisas que não se veem. Então, o olho do entendimento da sabedoria humana jamais vai poder experimentar o plano original de Deus para a sua vida. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos andar assim. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios.
Deus, Ele precisa encontrar um povo que assume a sua identidade de filho e se submete a essa natureza de filho. E sinceramente, irmão, nós precisamos, e eu falo isso com muito amor, e eu dou graças a Deus porque você está aqui. Porque se Deus não achasse você digno de ouvir isso, você não estaria aqui. Se Deus não pudesse ver em você a possibilidade desta luz manifestar, e Ele pudesse trazer em você o conhecimento da verdade que liberta, para que através da sua vida você venha libertar outros, para encher a casa do Pai. Irmãos, eu tenho para mim o maior desafio. Eu não me preocupo com absolutamente nada. É muito triste você ver tantos e tantos e tantos pastores que ele entra nesta jornada com motivação errada. Eu estou falando de uma mentalidade de filho contra uma mentalidade de escravo. A gente tem que aceitar esse desafio. Amém? Jesus fala: olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas vocês não são do mundo. Vocês são peregrinos e forasteiros. O peregrino, irmão, ele não busca um entendimento para fazer um juízo de valor e dizer: não, isto é isto. O peregrino, ele conhece e vê que precisa conhecer mais, e conhece mais um pouco e vê que precisa conhecer mais um pouco, e conhece mais um pouco e vê que precisa conhecer mais um pouco. É uma vereda. A vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 brilhando. É uma caminhada. Deus falou para Josué: Josué, não tema e nem te assombre. Tão somente vai, continua caminhando. Moisés, quando um certo tempo ele falou assim: Senhor, eu quero te ver, eu quero ver a tua face. Moisés era tão íntimo de Deus que ele ousou a pedir para Deus que Deus deixasse ver a face de Deus. Aí Deus falou para Moisés, porque Moisés, vocês sabem, ele é considerado o amigo de Deus. Sabe, irmão, às vezes eu oro, eu choro na presença de Deus e falo: meu Deus, a gente precisa viver isso. Mas nós tratamos com tanta leviandade as palavras que dão sentido em toda a existência do universo. Nós temos que ser realmente iluminados para que nós possamos viver uma vida
de alguém que já foi arrancado desse império de trevas. Trevas é sinônimo de ignorância. Luz é sinônimo de conhecimento. Conhecimento. Nada na Bíblia se trata do que eu tenho que fazer, mas de em quem eu tenho que me tornar. Não é o que, mas é quem. Jesus perguntou: o que o povo está falando que eu estou fazendo? Ele diz assim: quem diz os homens que eu sou? Quando ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo na sua identidade. Quem? Ah, se tu és o filho, pula. Pulo não. Eu sei que eu sou filho. Eu sou filho. Se tu és filho, mande que essas pedras se transformem em pão. Não é o que eu faço que me mostra que eu sou filho. É quem eu sou. É quem eu me torno cada dia que me mostra quem eu sou. Então, eu estou falando isso, irmão. Eu não estou falando para mostrar conhecimento. Eu estou falando porque a gente precisa entender que há um reino do qual a Bíblia diz que nós somos reis. Porque Jesus é o Rei dos Reis. Então, há uma diferença enorme entre ser rei e ser escravo. Há uma diferença enorme em quem eu sou ou do que eu tenho que fazer para que quem sabe eu seja. Foi as palavras que a serpente pegou lá de Deus e lançou em Eva e Adão. Se você fizer, você será. Existe uma parábola do filho de um pai de família que saiu a contratar trabalhadores para sua vinha. Aí a Bíblia diz que ele saiu de madrugada e contratou uns a 1 denário por dia. Depois, na hora sexta, às 9 horas da manhã, ele saiu e viu nas praças alguns homens desocupados e ele pergunta: vocês querem trabalhar na vinha? Contratou eles de novo a 1 denário por dia. Depois ele saiu a hora 9, ao meio-dia, e contratou mais um grupo de trabalhadores a 1 denário por dia. Depois ele saiu na hora 1/10, ou seja, às 17 horas da tarde. Eles trabalhavam 1 hora só. E ele contratou eles a 1 denário por dia. Aí depois, na hora de acertar, ele chamou o seu servo lá, o contador, e falou: olha, vamos acertar com os trabalhadores. Aí ele começou a pagar os trabalhadores. Aí ele disse, aí teve um que começou de madrugada, falou: olha, mas não é justo. Eu comecei a trabalhar às 5 horas da manhã, recebi 1 denário. E esse começou a trabalhar às 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora só e recebeu 1 denário. Aquele pai de família, ele falou para ele: olha, por acaso eu estou sendo injusto com você? Eu não estou pagando o que eu combinei com você? Não é justo que eu faça com o que é meu o que eu quero? Em outras palavras, estou dizendo o seguinte:
repito, não é o que nós fazemos que nos faz ser aceito pelo Pai. Irmãos, é quem nós nos tornamos. Quem nós nos tornamos. Irmão, é triste ver os crentes no YouTube ferindo o corpo. Como que os crentes se tornou sem educação, né? Se o pai estivesse em casa e falava: o que é isso, menino? Quem que te ensinou isso? Como é que você faz isso com o teu irmão? Nesse lugar aqui, nós não podemos. Tem um texto de Levíticos que eu relutei para ler. Deus falou, o pai falou: não, filho, há tempo para todas as coisas. Em Levíticos capítulo 18, aonde Deus fala. A Bíblia é inspirada pelo Espírito, mas esse texto de Levítico é Deus falando para Moisés. Eu estou falando e fala para esse povo. Porque desde Êxodo, no capítulo 6, quando a glória de Deus veio lá no monte e o povo ficou de longe, é porque eles não podiam. O povo falava assim: Moisés, fala você conosco. Não deixa que Deus fale com a gente, para que nós não venhamos a perecer. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecou, eu vou começar uma pregação que, se Deus permitir, eu vou falar à noite. Aí você vem à noite. Tá vendo? Estou ficando sabido. Esse texto levítico fala Deus falando com o homem: quando eu tirar vocês do Egito e levar para Canaã, vocês não façam como façam os egípcios, a terra do qual eu tirei vocês, e nem vocês façam o que os cananeus estão fazendo, porque eu vou colocar vocês nessa terra. E depois nós vamos falar quais são as coisas que mais era abominável a Deus, que esses impérios faziam. Mas enfim, nós precisamos saber. Nós precisamos ter convicção de quem nós somos. Todos os dias eu tenho uma loja, para quem não sabe, de bateria e material elétrico de carro lá no Conjunto. E ali eu chego, a loja abre às 8. Eu levanto 6h15, eu vou dar uma corridinha, dia sim, dia não, porque já viu, né? A idade chega, né? Aí depois eu vou orar. E eu falo: Senhor, me dá ousadia, para que eu possa falar. Sabe, irmão? Aonde a gente chega, o reino tem que ser chegado, para tirar as pessoas desse império de trevas e levá-los para um reino. Adão, quando pecou, ele viu, imediatamente ele viu que ele estava nu. Aí Deus chega na viração do dia e chama: Adão, aonde você está? Aí Adão fala assim:
eu ouvi a sua voz soar no jardim. E eu tive medo e escondi. Engraçado, né? Eu ouvi a sua voz soar. E eu tive medo. Gente, era filho. Eu não sei se alguém sabe, você pode me informar, que eu gostaria de saber. Por quanto tempo Adão e Eva viveu ali? Eu sempre tinha uma mentalidade, como diz Pedro, terrena e animal, burra. Eu achava que era pouquíssimo tempo, né? Entre estar ali e a queda. Mas aí eu parei de querer entender e graças a Deus ficou ótimo. Não sei por quanto tempo isso. Mas que ele estava ouvindo a voz, familiarizado com a voz do Pai. Por que de repente ele ouviu uma voz ecoar? E ele tem medo e esconde. Meu Deus do céu. Nós não podemos mais viver como Adão viveu. O diabo, ele não pode nos expor à vergonha, à nossa nudez, porque eu estou falando um monte de coisa que eu vou ter que falar, mas vocês sabem que Jesus, segundo judeus legítimos, fala que o processo da condenação e da crucificação dos condenados, né? Ele ia e o chefe da guarda, ele passava uma corda no pescoço e outra nas mãos. Eles iam puxando o condenado e as outras guarda, o resto da guarda vinha atrás para garantir a segurança. Aí chegava uma certa distância lá do monte, no Monte Calvário, por exemplo, que às vezes também outra coisa que a gente tinha uma mentalidade que era um monte muito alto, até que a gente vê essas caravanas, né, que vai para lá e vê que não é um monte tão alto, é um monte baixo. E chegava uma certa distância, aí a guarda passava na frente, fazia um cordão de isolamento, ali as pessoas não podiam passar mais. E dali para frente, só seguia mais perto para ver a crucificação as pessoas íntimas do condenado. E ali, eles eram quebrados, as pernas, era quebrado aqui e quebrado os braços. Não era uma morte fácil. E a Bíblia fala que os soldados tiraram as roupas de Jesus e rasgaram ela e repartiram as partes entre eles. Mas por baixo da roupa de Jesus havia uma túnica que ela não tinha costura. Ela era inteirinha, feita à mão. Aí o chefe do soldado falou: olha, está escrito na Bíblia, essa aqui nós não podemos rasgar porque é de muito valor. E nós vamos tirar sorte sobre ela. O profeta Isaías fala isso. Então eles tirou a túnica. Do sacerdócio eterno. E ele ficou despido. Adão ficou despido e denunciou o estado
miserável dele, a vergonha, a fraqueza, os limites, a dor, as mágoas, os ressentimentos e tudo mais. Então ele ficou nu lá e ele escondeu. A Bíblia diz que eles cozeram, cozer de costurar, não é de cozinhar, folha de figueira, e fizeram vestes. Mas aí Deus veio e fez para ele uma túnica de pele. Essa túnica de Jesus, que foi tirada, e estava ali para presenciar só os íntimos de Jesus. Só as pessoas íntimas de Jesus pôde ver a nudez dele. Era Maria, sua mãe, a irmã de Maria, sua mãe, a sua tia. Era Maria, a mulher de Coplas. Ele era um sustentador do ministério de Jesus. E Maria Madalena. E a quinta pessoa era o discípulo mais próximo, que ele cochilava aqui no seio de Jesus, João. Só essas 5 pessoas. E a Bíblia diz que eles não se constrangeram, eles não se escandalizaram com a nudez de Jesus. Ponto. E aqui fica a cena dos próximos capítulos. Aleluia. Nós precisamos saber quem nós somos, irmão. Aquela. Meu amigo Guilherme. Amém, Jesus. Nós não fomos feitos para expor a vergonha de ninguém, irmão. Nós não podemos escandalizar com as fraquezas um do outro. Nós fomos feitos para edificar uns aos outros. Há um mundo que geme e aguarda uma expectativa que os filhos, que eles possam olhar e ver, este verdadeiramente é filho de Deus. Você é filho. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Eu queria que você orasse a Deus.